Drogas e alcoolismo. O objetivo desta conferência é, primeiramente, entender, compreender e eliminar estes dois defeitos, estes dois eus, que impedem constantemente o trabalho interior. Realmente, ficar com esses defeitos vivos e querer alguma autorrealização do ser não combina, não se dará nenhum dos dois. E depois de ter eliminado esses dois eus, podemos ajudar as pessoas afetadas nestes vícios. Os processos das drogas e do alcoolismo, quem controla isso é o demônio Algol. Ele foi o que ganhou o concurso dos 10 demônios mais perversos do planeta Terra, por ter degenerado tanto a nossa raça humana. É mais fácil controlar um povo bêbado, uma humanidade alcoólatra e viciada, do que um povo abstêmio. Existem alguns lemas, características desse algol que vamos estudar para ampliar a nossa compreensão e começar a ver isso no nosso eu das drogas e do álcool. Existem alguns lemas, para começar, sobre os lemas do algol. Sou o dono do planeta Terra. Isso daí está mais que claro. É só analisar, compreender e ver realmente. Ele faz parte, ele é o dono, ele controla a nossa raça. A maioria dos seres humanos estamos metidos nisso. Sou o ladrão de átomos solares. Se refere a que ele rouba a nossa energia criadora sexual, no nosso máximo de energia. Dentro dessa energia existem átomos solares, átomos que são conscientes. E quando nós utilizamos as drogas ou o álcool, nós perdemos isso. Ele rouba isso dentro de nós. Então é por isso que não é possível querer um avanço espiritual se eu continuo com esses vícios. Sou o pai da corrupção e da desgraça. Isso daí não precisa falar muito. É só fazer uma retrospectiva, ver um pouco da história da humanidade que vamos analisar muito bem isso. Sou o pai da degeneração e do vício. A mesma coisa. Sou o destruidor de lares. Quem já não teve problemas ou conhece alguém que pela bebida ou pelas drogas destruiu todo o lar, a família. Sou o causador da miséria. Tanto os ricos, classe social alta, como classe social baixa, levam à miséria. Tanto a miséria externa, me refiro à economia, como a miséria interna. Nós, tendo esses vícios, caímos na pior baixeza da miséria interna. Envenena a razão para destruir a raça humana. Como já tínhamos visto, é mais fácil governar um povo bêbado do que um povo abstêmio, um povo equilibrado. Agora vamos estudar as características desse demônio Algol. A primeira, lubrifica a roda do Sansara. Na conferência número 8, vimos a roda do Sansara. Quando nós utilizamos esses vícios, a bebida, o álcool, nós nos degeneramos muito mais rápido que uma pessoa sem esses vícios. A isso se refere. A saída do abismo, literalmente do abismo e nos mundos internos, tem cheiro a álcool, e daí que tiramos a sabedoria que esse demônio controla, o seu território é o abismo. O abominável Algol gira incessantemente no círculo vicioso do tempo. Está constantemente, em qualquer parte da época, lugar, se encontra. Insinua-se por onde quer, sempre tentador. O maligno Algol tem o dom da ubiquidade. Parece que ele está em todas as partes. Em todo lugar ele está. Sempre, às vezes muito fino e diplomático, ou às vezes em miséria, em desgraça, ele se encontra. Tanto na alta classe social ou na baixa, sempre está. Seu reino os seus mundos e infernos e o caracteriza de forma íntima. Ou seja, nós somos os escravos dele e a pátria é o planeta Terra.
se sobe no precipício para cair no abismo. Então nós acreditamos que estamos alto, mas o que está acontecendo é que no auge do prazer existe o sofrimento, que é seu oposto. A embriaguez com álcool é oposta à embriaguez dionisíaca. Álcool se apodera lentamente do corpo físico humano e depois, ao fim, nos precipita no abismo da bebedeira e da loucura. Então essas são algumas características que vão nos ajudar na compreensão da eliminação desses eus. As consequências de álcool. Primeiramente, acaba com as possibilidades de ser. Acaba com o corpo físico. O produto do álcool, ele é um produto de desintegração, que acaba com nossos tecidos e destrói as nossas células vivas, as nossas células nervosas. Com cada gota, perdemos nossas riquezas internas. Então, perdemos a nossa maior energia. Nos leva às piores baixezas no infrassexo. Cometemos fornicações e adultérios e outros. Nos leva ao mais baixo do sexo. Impede a castidade científica. Impede o fogo sagrado e acender a Kundalini. Revive os deus mortos. Incrementa a debilidade. Embriagados, somos mais influenciáveis a qualquer sugestão. Impede a concentração e origina a distração. Estimula a fantasia. Desenvolve a irresponsabilidade e o descumprimento. Outra consequência é que acaba com os princípios religiosos, com os princípios familiares e com a sociedade. Debilita o sentido ético, a capacidade de pensar independentemente e a liberdade individual. Outra consequência é que acaba com a parte humana do indivíduo, o animaliza. Nos tornamos mais animais estando dentro desses vícios. Influi sobre o crime. Isso também, qualquer sugestão que se der, nós vamos fazer e até cometer um crime. Prostitui as religiões. Um ponto, principalmente, não é o mais importante, mas temos que entender que as consequências do prazer é a dor. E um ponto muito interessante, que isso daí é físico, interno, que é os átomos do inimigo secreto, semelhantes a microscópicas frações de vidro, com o correr do tempo e muito sutilmente, vai se incrustando dentro das células vivas do organismo. Isso aí é dentro do sangue. Isso daí parece que não se vê, mas é o começo de muitas doenças que temos e que a sociedade vem tendo. Para concluir o aspecto do álcool, existem algumas advertências que nós passamos. Primeiro, como já vimos as consequências, não existe pacto, tramonha, cumplicidade com esse demônio álcool. Ele é traiçoeiro. Não podemos acreditar que podemos, com esse vício, ou podemos controlar esse vício. Realmente tem que ser com álcool, com o álcool e as drogas, tem que ser radical. Ficar com, faço, mas não faço, ou de vez em quando, ou aquela ideia que o povo fala, um copinho de vinho para fazer bem no coração, ou a cerveja para o estômago. Sempre existirão justificativas, mas não faz bem, não faz nem um pouco bem nada que seja alcoólico ou as drogas. Tem que ser radical, e a advertência que nós passamos e damos é: se a pessoa quer mudar, quer fazer uma revolução da consciência, tem que ser radical. Vamos falar agora sobre as drogas. Primeiro, as drogas são influências que podemos até acreditar que são verdadeiras, que são reais, mas é muito simples. Vou explicar até rapidinho aqui. Nós temos o corpo físico, temos o cérebro. O cérebro, com os raios alfas, é conectado à nossa mente. Isso em um ponto. As drogas acabam com os raios alfa, desintegra, como desintegra outras partes do cérebro e como desintegra a parte física. O aspecto da pessoa já não é o mesmo, a vitalidade é consumida, a parte emocional é atingida, a parte mental é catastrófico o resultado
das drogas. O que acontece entre o cérebro e mente, se perde a conexão. Dentro da nossa alma existe algo que é o ego. Esse ego é influências do nosso inimigo secreto, do nosso órgão condartiguador, que é uma força muito perversa, degenerada, realmente egoica, que se manifesta na mente e ela governa a mente. Quando nós estamos influenciados sobre as drogas, qualquer tipo de droga, nós não estamos vivenciando coisas reais da consciência, coisas divinais. O que estamos vivenciando são alucinações egoicas, são manifestações do nosso próprio ego. Isso daí não é real. Mesmo que a pessoa acredite, sinta e veja cores mais fortes ou os sentidos mais agudizados, realmente são poderes que o nosso ego nos transmite. Como todos sabemos, depois do prazer existe a consequência inquestionável, que é a dor. Então os efeitos colaterais, os efeitos que provocam essas influências, só vai matando o nosso veículo principal, que é a mesa de trabalho, que é o nosso corpo físico. Nós precisamos dele para fazer o trabalho. Agora, só para concluir isso das drogas, após isso veio uma prática, vamos ver algumas drogas que diariamente temos e as mais conhecidas são: a primeira coisa é cigarro. Os cigarros ou o álcool, essas daí são as mais famosas, as que praticamente já entraram em cada lar. O álcool está tudo relacionado com a cerveja, vinho, destilados e outros. Bom, o cigarro, né, os remédios, que pode ser que nós não prestemos atenção, mas os remédios são um tipo de droga. Se eu tô com um machucado ou alguma dor, é porque o meu corpo está mal, ele me está mostrando algo. Se eu pego e tomo um remédio para parar a dor, para deixar de sentir dor, eu não sei se ele melhorou ou não. Então, é uma forma de fascinação, é uma forma de anestesiar, é uma forma que a gente não é consciente. Não sei se curou, sarou, ou tô melhor ou tô pior. Então, remédios fazem parte das drogas. Outra conhecida é a maconha. A maconha e depois seus derivados, que é a cocaína, o crack, o LSD, o êxtase, anfetaminas, morfina, a heroína, os fungos alucinógenos, o haxixe e outros. O estudo psicológico é para todos e eu tenho que analisar cada um deles, o que foi que afetou. Realmente tem que fazer um análise profundo, uma reflexão ampla das drogas e do álcool. Concluindo agora com a parte mais importante da conferência, já estudamos vários pontos, mas o principal é mostrar em fatos, na prática, a eliminação deles. Aqui fizemos um mapa para como eliminar esses eus, e depois que eliminemos eles, nós podemos ensinar os outros a como eles podem se desfazer desses efeitos psicológicos. A primeira coisa é a autoobservação. Eu preciso me auto-observar, ver esses detalhes dentro de mim, deixar de ver fora e começar a ver e observar dentro. O que eu vou observar? Os meus desejos. Como desejo fumar, desejo me drogar, desejo beber uma cerveja, um vinho. São esses desejos. Esse fogo que sentimos no dia a dia de pegar e depois do almoço vai fumar um cigarro, ou tô com vontade de algo doce, um vinho, uma cervejinha com os amigos. Eu desejo. Temos que observar também as justificativas. O que colocamos como justificativas evasivas da mente para pegar e fazer o que o defeito quer, o que o desejo quer. Ou seja, é mais um golinho, um pouquinho, hoje é sexta-feira, hoje pode. Então, essas são todas as justificativas que vão fazer a boa vontade do ego em questão e a má vontade para a consciência. Ou seja, é o último passo. Se eu justifico, eu vou pegar e vou fazer.
E o pior, nos justificamos para não ter esse peso na consciência. Mas, no fundo, sabemos que já chega de justificativo. Já sabemos que no outro dia vamos fazer a mesma coisa. As drogas a mesma coisa. Não, hoje, este daqui é meu último baseado, é o último que eu vou me drogar. Amanhã começo tudo de novo. Não podemos deixar as justificativas atuar. E a má vontade é uma força que, justamente de má vontade para fazer a coisa correta. É uma má vontade para fazer o correto, ser forte, ser guerreiro e concluir a eliminação dos defeitos. E uma boa vontade de pegar e fazer o desejo do eu. Nós terminamos sendo escravos do próprio desejo nosso. Descobrindo cada detalhe, vamos pedir à nossa Mãe Divina particular para que elimine esses defeitos, esses desejos, para que elimine cada justificativa. E a petição é dessa forma assim: Mãe Divina, elimina esse desejo. Mãe Divina, elimina esse eu que está me atormentando, que não deixa eu continuar. Mãe Divina, elimina essa justificativa, essa vontade de fumar, de beber, etc. Podemos refletir, para aprofundar o estudo psicológico, vamos fazer reflexões, aprofundando no defeito em questão. Por exemplo, na bebida. Como eu bebia, com quem eu bebia, aonde, com relação a que pessoas me sentia à vontade para beber, causa e efeito. Vamos ver, eu bebo, mas o efeito é o quê? É a dor, o sofrimento depois. E temos que refletir no karma que teremos por alimentar esses eus das drogas e do álcool. Então, várias reflexões aprofundando nisso nos vai levar a grandes compreensões. Vamos poder retirar muita sabedoria deles. As relações. Reflitam como modificou a minha relação com o corpo físico, que danos trouxe ao meu corpo físico, que danos trouxe à minha família, à sociedade, o que afetou, e a relação com a minha parte interior, com o meu próprio ser, que tão longe me afastou, me deixou longe desse aspecto da consciência. Outro ponto, que é um fato concreto, é sair do círculo de amigos, nesse caso viciado ou cachaceiros. Esses amigos não tem nada de errado, mas eles atrapalham quando a pessoa quer tirar algum vício, porque eles não vão ajudar. Eles vão dar mais uma cervejinha, não, hoje pode, ou justificando, e a gente perde forças. Radicalmente saindo do círculo de amigos e indo para outro círculo de amigos, nos associando com outra classe de pessoas, o nosso nível espiritual pode se elevar e podemos com certeza acabar com esses defeitos. Querer eliminar esses eus dentro de uma balada é muito difícil. Dentro de a reunião de amigos que fumam, que se drogam, é muito difícil. Tem que se afastar disso realmente. Nós não temos tanta força. Para ampliar mais, vamos fazer negócios objetivos com a lei divina. A conferência 13 explica bem o negócio objetivos com a lei, que vamos fazer o seguinte: vamos encarcerar, vamos pedir para que esse eu das drogas ou do álcool seja aprisionado, encarcerado. Ele deixará de se manifestar por um tempo, e nesse período de tempo vamos ter mais tempo, mais força para pegar e estudar realmente o eu. Depois, quando ele volta, porque ele não é eliminado, ele é encarcerado pela lei, mas quando ele volta, nós já temos forças, compreensões para poder combater esse eu. Pessoas afetadas, muito afetadas pelas drogas, se recomenda sublimar, fazer pranayamas, que na conferência 46 se explica claramente isso. Sublimar é uma forma de respirar, ou seja, ao drogado, ao viciado, se recomenda que a pessoa respire num parque entre as 4 e as 6 da manhã. Quando o estudante está mais avançado no trabalho de morte psicológica, vamos ensinar o suprassexo, que aí é onde ele vai poder se regenerar completamente.
regenerando os neurônios, a parte vital, a parte física e todos os aspectos. A cada detalhe que eu vejo descobrir um defeito, um agregado psicológico das drogas ou do álcool, eu peço à minha Mãe Divina que elimine esse eu. Essa solicitação é muito importante porque ela também nos dá força para acabar realmente com esses defeitos. Se recomenda assistir os vídeos, eles têm uma duração de 10, 15 minutos, mas se recomenda também entrar no site conhecimentodesisimesmo.com.br e estudar na parte teórica a conferência. Isso daí vai complementar no estudo do vídeo e a conferência.